Durante muitos anos, falar em Ubisoft era falar em inovação, grandes mundos abertos e algumas das franquias mais importantes da indústria dos videogames. A empresa ajudou a transformar séries como Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Splinter Cell e Prince of Persia em referências mundiais. Em determinados momentos, parecia capaz de criar experiências que outras empresas passariam anos tentando copiar. Mas com o tempo, aquela imagem começou a mudar. Hoje, a Ubisoft é frequentemente citada por jogadores como um exemplo de excesso de fórmulas repetidas, lançamentos problemáticos, decisões corporativas controversas e uma aparente dificuldade de entender o que o seu próprio público espera. A pergunta é inevitável. Como uma das empresas mais admiradas da história dos games passou a ser vista por parte do público como uma das maiores decepções da indústria? Para responder isso, é preciso voltar no começo. A história da Ubisoft começa em 1986, na França. A empresa foi fundada pelos 5 irmãos Guillemot: Christian, Claude, Gerard, Michel e Yves Guillemot. No início, a Ubisoft atuava principalmente na distribuição de jogos, mas a ambição era maior: criar títulos próprios e construir uma presença internacional. A expansão foi rápida. Em poucos anos, a empresa abriu estúdios em diferentes países e começou a desenvolver propriedades próprias. Um dos primeiros grandes símbolos dessa fase foi Rayman, lançado em 1995. O personagem, sem braços e sem pernas, se tornou um sucesso e ajudou a provar que a Ubisoft tinha potencial para competir com grandes nomes do setor. Mas a virada mais importante ainda estava por vir. Em 1996, a Ubisoft abriu um estúdio em Montreal, no Canadá. A decisão se tornaria uma das mais importantes de toda a história da companhia. O estúdio cresceu e passou a produzir alguns dos jogos mais influentes da empresa. No início dos anos 2000, a Ubisoft viveu uma fase de expansão criativa impressionante. Em 2002, lançou Tom Clancy's Splinter Cell, um jogo de espionagem que se destacou pelo uso de sombras, tecnologia avançada e uma jogabilidade baseada em furtividade. O protagonista, Sam Fisher, se tornou um dos personagens mais marcantes dos games. Em 2003, chegou Prince of Persia: The Sands of Time. O jogo foi elogiado pela movimentação fluida, pelo sistema de manipulação do tempo e pela forma como combinava a aventura, plataforma e narrativa. Naquele período, a Ubisoft parecia disposta a experimentar. Cada franquia tinha uma identidade própria e essa diversidade era uma de suas maiores forças. E então, veio 2007, e com ele, um jogo que mudaria a história da empresa. Assassin's Creed apresentou uma mistura de ficção histórica, conspiração, exploração e ação. A ideia de visitar grandes períodos da humanidade por meio de memórias de um ancestral era diferente de praticamente tudo o que existia no mercado. A franquia cresceu rapidamente e, em 2009, Assassin's Creed 2 elevou ainda mais o nível. O protagonista Ezio Auditore conquistou o público, a ambientação da Itália renascentista impressionou e a série se consolidou como uma das maiores da indústria. A Ubisoft havia encontrado uma fórmula de enorme sucesso e, por algum tempo, soube utilizá-la muito bem. Mas o sucesso também trouxe um problema. A empresa passou a lançar novos jogos de Assassin's Creed em intervalos cada vez menores. Entre 2009 e 2014, a franquia recebeu vários lançamentos principais, além de expansões e títulos paralelos. A quantidade aumentou, mas a sensação de novidade começou a diminuir. Em 2014, a Ubisoft lançou Assassin's Creed Unity. O jogo tinha objetivos bem ambiciosos. A Paris da Revolução Francesa era detalhada, havia grandes multidões nas ruas e o sistema de movimentação prometia ser o mais sofisticado possível. Só que o lançamento ficou marcado por vários problemas técnicos. Erros gráficos, quedas de desempenho, falhas de animação e bugs que se espalharam rapidamente pelas redes sociais. A imagem de personagens sem rosto se tornou um dos principais símbolos do lançamento. A Ubisoft até pediu desculpas e ofereceu conteúdo gratuito como compensação, mas o estrago já estava feito. Unity não era só um jogo com problemas. Ele se tornou um alerta sobre o risco de transformar grandes franquias em uma linha de produção anual.
No mesmo período, outro fenômeno começou a chamar a atenção. Os jogos da Ubisoft passaram a apresentar estruturas muito parecidas. Mapas enormes, torres ou pontos de observação, ícones espalhados por toda a parte, missões secundárias repetitivas, acampamentos de inimigos para conquistar, itens para coletar, sistemas de evolução e uma lista interminável de atividades. Esse modelo apareceu com variações em várias franquias. O problema não era o mundo aberto em si, o problema era a repetição. Muitos jogadores começaram a sentir que os jogos tinham mudado de identidade. As franquias eram diferentes no nome, na história e no cenário, mas em vários casos pareciam seguir o mesmo manual de produção. A Ubisoft transformou uma fórmula de sucesso em uma espécie de molde, e quanto mais esse molde era repetido, mais difícil ficava surpreender. Em 2015, a empresa lançou o Rainbow Six Siege. No início, o jogo enfrentou críticas e dificuldade, mas ao contrário de vários outros projetos, a Ubisoft continuou investindo. Com atualizações constantes, novos operadores e mudanças no sistema, Rainbow Six se transformou em um dos maiores sucessos de longo prazo da empresa. Esse caso mostrou que a Ubisoft ainda era capaz de recuperar um projeto e construir uma comunidade forte, mas nem todas as apostas tiveram o mesmo resultado. Em 2016, a empresa lançou The Division, que teve um começo comercial muito forte. Porém, o jogo também enfrentou críticas relacionadas ao conteúdo, ao equilíbrio e à repetição. A Ubisoft estava cada vez mais interessada em jogos que permanecessem ativos por anos. A lógica era muito clara. Em vez de vender apenas um produto e encerrar o ciclo, a empresa buscava criar serviços contínuos, com atualizações, expansões e novos conteúdos. Infelizmente, é uma estratégia comum na indústria, mas a Ubisoft começou a apostar tanto nesse modelo que alguns projetos pareciam nascer mais preocupados em manter o jogador conectado do que em entregar uma experiência completa e memorável. Em 2017, Assassin's Creed passou por uma pausa e retornou com Assassin's Creed Origins. O jogo trouxe uma mudança importante. A série adotou elementos mais fortes de RPG, com níveis, equipamentos e progressão baseada em estatísticas. A mudança até ajudou a renovar a franquia, mas também abriu caminho para jogos cada vez maiores. Em 2018, Assassin's Creed Odyssey ampliou ainda mais a escala. Em 2020, Assassin's Creed Valhalla levou a fórmula a um tamanho gigantesco. Os jogos eram visualmente impressionantes e comercialmente relevantes, mas uma parte do público começou a se questionar: será que era realmente necessário que cada novo título fosse maior que o anterior? Mais horas de jogo significavam uma experiência melhor ou era apenas mais conteúdo para preencher um mapa gigantesco? A Ubisoft parecia confundir quantidade com valor, e esse não foi o único problema. A empresa também passou por uma grave crise interna. Em 2020, reportagens e investigações jornalísticas trouxeram denúncias de assédio, discriminação e problemas relacionados à cultura de trabalho em diferentes áreas da companhia. Executivos deixaram seus cargos e a Ubisoft anunciou mudanças internas. A situação afetou a reputação da empresa e levantou questionamentos sobre sua gestão. Não era mais apenas uma discussão sobre jogos repetitivos. A credibilidade corporativa também estava em jogo. Ao mesmo tempo, a Ubisoft passou a enfrentar um problema que ia além da qualidade de seus jogos. A relação com o público começou a se desgastar por causa de uma série de decisões e declarações que geraram forte repercussão. Em 2021, a empresa tentou entrar no mercado de NFTs com o projeto Ubisoft Quartz. A iniciativa foi recebida de forma extremamente negativa e acabou sendo abandonada pouco tempo depois. Outro alvo constante de críticas foram as microtransações presentes até mesmo em jogos para um jogador. Muitos jogadores acusam a Ubisoft de incentivar a compra de aceleradores de experiência e outros itens pagos, em vez de equilibrar naturalmente a progressão dos jogos. Em 2024, uma declaração de um executivo da empresa causou nova polêmica ao afirmar que os jogadores precisariam se acostumar à ideia de não possuírem mais os seus jogos, comparando essa mudança aos serviços de streaming. A fala foi interpretada por muitos como um sinal de que a empresa valoriza mais modelos de assinatura do que a propriedade dos produtos adquiridos. No mesmo ano, a Ubisoft também foi duramente criticada por encerrar o serviço
desenvolvedores de The Crew. Como o jogo dependia de conexão permanente com a internet, ele simplesmente deixou de funcionar, mesmo para quem havia comprado uma cópia. O episódio reacendeu o debate sobre preservação dos videogames e direitos dos consumidores. Pouco depois, Assassin's Creed Shadows também se tornou alvo de intensos debates. Além da discussão em torno da escolha de Yasuke como um dos protagonistas, materiais promocionais e demonstrações apresentaram imprecisões históricas e culturais que levaram a Ubisoft a reconhecer alguns erros e revisar parte do conteúdo antes do lançamento. Isoladamente, nenhuma dessas controvérsias seria suficiente para abalar a reputação da empresa, mas somados aos lançamentos problemáticos, aos atrasos e às dificuldades internas, elas reforçaram uma percepção de que a Ubisoft estava cada vez mais distante das expectativas de uma parcela significativa do seu público. Enquanto isso, vários projetos começaram a enfrentar atrasos, mudanças de direção ou cancelamentos. A Ubisoft anunciou e adiou jogos em diferentes momentos. Alguns títulos simplesmente desapareceram por anos. Outros foram reiniciados durante o desenvolvimento. A impressão de estabilidade aumentou. Em 2022, a empresa confirmou o cancelamento de vários projetos e realizou mudanças em sua estratégia. Em 2023, lançou Skull and Bones, um jogo anunciado originalmente em 2017. O projeto passou por anos de desenvolvimento, mudanças e adiamentos. Quando finalmente chegou ao mercado, recebeu avaliações mistas e enfrentou críticas relacionadas ao conteúdo e à proposta. A longa espera transformou o lançamento em um símbolo das dificuldades da Ubisoft em concluir projetos de forma eficiente. No mesmo período, a empresa continuou investindo em modelos de serviço e em experiências online, mas algumas apostas tiveram resultados bem abaixo do esperado. Em 2024, a Ubisoft lançou Star Wars Outlaws, um dos projetos mais importantes da empresa naquele período. O jogo recebeu elogios pela ambientação e por recriar o universo de Star Wars, mas também enfrentou críticas relacionadas a problemas técnicos, decisões de design e aspectos da jogabilidade. O desempenho comercial inicial ficou abaixo das expectativas da companhia. Pouco tempo depois, a Ubisoft adiou Assassin's Creed Shadows, que acabou sendo lançado só em 2025, após mudanças no cronograma. O adiamento mostrou uma tentativa de evitar outro lançamento problemático, mas também reforçou a percepção de que a empresa enfrentava dificuldades para organizar os seus grandes projetos. Em janeiro de 2025, a empresa anunciou uma reorganização e confirmou o cancelamento de X-Defiant, jogo de tiro gratuito lançado em 2024. Ela também informou o encerramento de estúdios e a redução de equipes. A situação financeira se tornou um dos principais temas envolvendo a companhia. A Ubisoft passou a buscar novas formas de reorganizar os seus negócios e reduzir custos. E então surgiu uma questão ainda maior. A empresa que ajudou a definir tendências agora parecia correr atrás delas. Durante sua melhor fase, a Ubisoft criava experiências que influenciavam todo o mercado. Depois, passou a repetir estruturas que ela própria já havia popularizado. E essa diferença é importante. Antes, a Ubisoft fazia jogos que pareciam abrir caminhos. Mais tarde, muitos de seus projetos pareciam seguir caminhos já conhecidos. Isso não significa que a empresa tenha deixado de produzir bons jogos. Seria errado ignorar títulos elogiados como Prince of Persia: The Lost Crown, lançado em 2024, ou o trabalho contínuo feito em Rainbow Six. Também seria um exagero dizer que todos os jogos recentes da Ubisoft fracassaram. A empresa continua responsável por franquias gigantes, possui alguns dos maiores estúdios do mundo. O problema é outro. A Ubisoft passou a enfrentar uma crise de confiança. A grande maioria do público deixou de acreditar que um anúncio grandioso seria necessariamente acompanhado por uma experiência inovadora. A cada novo projeto surgem dúvidas. O jogo vai ser lançado pronto? Vai ter conteúdo realmente relevante? Vai ser diferente dos anteriores? Ou só vai ser mais um mapa enorme cheio de atividades repetidas, sistemas de progressão e uma loja integrada? Essa desconfiança não apareceu agora. Ela foi construída ao longo de anos, por lançamentos problemáticos, por franquias exploradas até o limite, por projetos adiados, por jogos cancelados, por uma sucessão de decisões que desgastaram a relação entre a empresa e os jogadores e por uma distância crescente entre a imagem que a Ubisoft tenta transmitir e a experiência que o público diz receber. A Ubisoft não caiu por causa de um único jogo. Não foi só o Assassin's Creed Unity, não foi só o Skull and Bones, não foi só uma decisão equivocada. A situação atual é resultado de uma sequência de escolhas. Algumas deram
certo, outras custaram bem caro. A empresa, que um dia foi admirada por sua criatividade, passou a ser criticada por depender demais de fórmulas conhecidas. A companhia que criou mundos inesquecíveis começou a ser acusada de construir mapas grandes demais e experiências pouco memoráveis. A empresa que ajudou a definir o futuro dos jogos agora enfrenta dúvidas sobre o próprio futuro. A história da Ubisoft ainda não terminou. Ela possui franquias valiosas, equipes talentosas e uma estrutura capaz de produzir grandes jogos. Mas recuperar a confiança do público exige mais do que trailers cinematográficos, mapas gigantes ou promessas de inovação. Exige consistência, exige qualidade no lançamento, exige respeito pelo tempo e pelo dinheiro do jogador e, principalmente, exige coragem para abandonar fórmulas que um dia já deram resultado, mas que hoje parecem desgastadas, problemáticas e descoladas da realidade. Talvez a Ubisoft ainda consiga recuperar o prestígio que teve um dia, mas para isso precisa lembrar o que fez ela ser especial. Não foi o tamanho dos mapas, não foi a quantidade de ícones, não foi a repetição anual, foi a capacidade de criar experiências que pareciam novas. A Ubisoft já mostrou que sabe inovar, mas agora precisa provar que ainda consegue.